Olá pessoal das bandas e fanfarras do Brasil inteiro. É um prazer estar aqui de novo com o nosso programa que fala para ver a banda passar. Estamos aqui hoje com um convidado especial, que é meu amigo e um grande presidente da Ocifaban, o Reginaldo Henrique. Mas se você falar esse nome, talvez você não conheça, mas o Branco você conhece. Branco, tudo bem? Olá, Rogério, tudo bem? Tudo jóia? Bom, Toninho. Tudo bem, Branco? Tudo jóia? A gente vai conversar um pouco sobre a história do Branco, né? Porque eu conheço o Branco como regente já vi o Branco regendo. Mas eu sei que tem uma história no meio do Bandas e Fanfarras que eu queria conhecer um pouco, Branco. A gente queria conhecer um pouquinho. Na verdade, a história não é tão conhecida, até pelo fato de estar a praticamente 600 quilômetros da capital. Eu sou natural de Presidente Prudente, e lá eu construí a minha história na área musical. Comecei aos 10 anos, em 1990, né? Entregando a idade, né? 90, foi um projeto municipal de fanfarra. E aí em 95 que eu ingressei numa fanfarra de um pisto, que foi na escola Senai de Presidente Prudente, que naquela época era forte o movimento das fanfarras de um pisto. Inclusive a mais forte era de Taubaté, né, do Senai, Félix Guizard. Isso. E aí logo depois a fanfarra ela passou a funcionar como banda marcial, mas enfim, não só o Senai, mas uma banda também que disputou com o Banesco Bilac, o Jupira Cunha Marcondes, o Maestro Silas, né? Um abraço. Né? Pois é, então foi meu professor, ele que por 10 anos aí foi a base do meu ensino. E posteriormente eu ingressei no Colégio Cristo Rei como músico do Colégio Cristo Rei, e há 10 anos como regente. Então eu passei de instrumentista para a regência da banda marcial do Colégio Cristo Rei. Mas a minha primeira formação não foi música. Não, porque a família não... Aquela história. Você tem que ter um emprego. Pois é, o que você vai fazer? Mas era de mim mesmo. Eu fui fazer administração de empresa, sou pós-graduado na área, eu atuava em universidade, eu era professor universitário, mas paralelo a isso, com a formação de conservatório, e aí surgiu essa oportunidade de trabalhar propriamente com a música. Eu já regia uma orquestra privada, né, uma orquestra que hoje eu sou proprietário dela, da empresa. E paralelo, banda era apenas um entretenimento de final de semana. E aí eu assumi o Colégio Cristo Rei, uma proposta que as irmãs, que o colégio lá é da Ordem Beneditina, né, do Brasil. E eu assumi o projeto da banda do colégio e estou lá há 10 anos. Que legal. Teu instrumento mãe, qual que é? Olha, eu comecei na percussão. Todo mundo começa. Você entra em banda, não toca, vai tocar bumbo. Na cozinha. Na cozinha era considerada. Mas hoje também é a cozinha. É uma cozinha mais elaborada. Comecei na percussão, toquei um bom tempo trombone, né? Então fui trombonista, né? Mas não era aquele performático, não, viu? Eu acho que tem aquela piadinha de gente, né? Não aprendeu nada e pegou uma batuta e foi na frente do... É o que falam por aí, ó. O cara chegou lá na banda, tocou um tempo na banda, o cara não é muito bom, fala, eu acho que eu vou fazer aquilo que aquele cara fica amassando, andando a mão para lá e para cá, que é legal. Mas eu acho que a maioria também da nossa geração, eu sou uma geração mais para trás de você, nós todos surgimos das próprias bandas, isso é muito legal. Né? A gente tem um aprendizado passando pelas bandas, como aluno, então a gente sabe muito bem como é que funciona essa estrutura. Isso nos dá a condição de ser regentes e maestros. É difícil às vezes um cara que é acadêmico demais entender esse processo nosso de ensino, de pedagógico mesmo, com as crianças, como lidar com as crianças. Esse time que a gente tem, só tem quem trabalhou com banda, quem fez banda. Na verdade tem até uma... eu fui buscar a licenciatura, porque até então, formação técnica de
conservatório, e com bacharelado, pós-graduado, e você trabalhar com criança. Chegou um momento ali que eu vi que ou ia responder, porque teve uma época lá que o aluno me tirou de sério, quase pegando a chinela. Mas eu falei, opa, pera lá, isso não tá certo. Tem que buscar os preceitos pedagógicos dessa coisa aí, senão o caminho hoje é isso. A gente trabalha com criança, com adolescente, não basta você dominar a técnica, mas você também tem várias outras coisas que compõem essa formação da criança e do adolescente. Então aí a importância de se buscar uma universidade para você ter uma formação mais sólida, de mais propriedade técnica, para você orientar o seu aluno. Foi político, não foi ele? Não, eu só acho engraçado que você fica falando data, essas coisas aí. Eu nunca assim, não era nem nascido, então eu só ouvi falar, entendeu? Eu vou fazer uma investigação sobre a idade do Polino e vou passar para vocês de quando o Polino começou, tá bom? Bom, numa época eu tenho pouca coisa, né? Não, muito bacana. Acho que a gente já entrou de sola, né? Eu tenho acompanhado toda essa trajetória do Branco, inclusive nessa parte administrativa da institucional, o Branco tem sido muito ativo, né? Eu já fui presidente da SUFABAN, trabalhou como consultor, CNBF, voltou, e acho que isso assim, é um trabalho que é de suma importância, que às vezes as pessoas não valorizam e não vê que realmente é um trabalho, não é? Estar em congresso, participar de todo esse aspecto político que acaba regendo tudo o andamento da gente, que é de suma importância. E hoje você voltou no mandato do presidente da SUFABAN, que você tem um ano, né? Ou não? Foi esse ano? Eu assumi em setembro numa diretoria provisória e a eleição foi agora em janeiro, assumi nova com o segundo mandato aí para os próximos 2 anos. E na sequência. Você falou uma coisa correta, né? É a parte chata, né? Você ter que ir para congresso, essa questão administrativa. E a gente trabalha num coletivo de corporações, de pessoas jurídicas. E isso não é simplesmente você colocar a banda para tocar. Isso é o mais fácil, com todo respeito. O difícil mesmo é os bastidores disso, é a coisa de você trabalhar com prestação de conta, com pagamento de impostos, porque é uma empresa, uma associação, uma federação, uma confederação, nada mais é que uma empresa que você precisa administrar ela. Tendo ou não tendo recursos, é necessário, porque senão você não consegue celebrar nenhum tipo de convênio, nenhum tipo de parceria, e aí fica muito difícil, a entidade fica parada. A gente fez um programa de abertura nosso, nós falamos sobre planejamento. Tá? E todas as bandas teriam que ter essa preocupação desse planejamento. Fala um pouquinho sobre o planejamento dessa associação que representa hoje em São Paulo várias bandas e vários lugares. Qual o planejamento dela? O que ela pretende? Você como o gestor, né, principal, o presidente dessa associação, como é que você vê isso? Como é que você planeja isso? Olha, a Associação Paulista, conhecida como CIFABAN também, eu encaro muito essas questões dos pilares, né, o patamar. Não adianta você querer alçar altos voos se você não começar numa base sólida. Então, quando eu assumi em setembro, nós ficamos aí aproximadamente, eu com a diretoria, uns 4, 5 meses para resolver todas as pendências que tinha aí nos últimos anos. Aí que nós começamos a elaborar um projeto propriamente para possibilitar às corporações uma disputa de maneira justa, de uma maneira mais ética. Porque, quer queira, quer não, a hora que você chega na disputa, acabou a amizade. Então você não pode deixar brechas, porque essas brechas elas criam grandes problemas. E o ano passado eu tive que assumir
2 etapas da final do estadual. Eu assumi em setembro, logo em outubro, novembro, já tinha a final do estadual. E graças a Deus nós tivemos praticamente 2 recursos impetrados no Conselho de Ética e conseguimos resolver ali. Foram apontamentos relativamente simples. Quando se tem uma diretoria que trabalha realmente se preocupando com o meio, as coisas, Rogério, elas ficam mais simples, elas ficam mais fáceis. E esse ano também, por conta da frente parlamentar, que quando assumimos o ano passado, nós retomamos o trabalho com as demais entidades do Estado de São Paulo, nos aproximamos da Federação Paulista de Fanfarras e Bandas, e isso deu muitos frutos, né? Frutos esses que hoje nós temos aí na casa de 2 milhões de reais destinados especificamente para eventos de bandas e fanfarras no estado de São Paulo. Bom, você que tem um pouquinho de mais idade que eu, você sabe o que significa um recurso desse. Então a gente está, de certa maneira, dentro de um planilhamento que vem do governo do estado, a gente está adequando esses eventos distribuídos aí em basicamente 12 etapas pelo estado de São Paulo, e outras coisas de associado que volta para o associado. Em capacitação de linha de frente, vai ter uma capacitação no Conservatório de Tatuí destinado a músicos de bandas e regentes. Então, é uma preocupação, deveria ser a principal, né? A capacitação, de você investir na qualificação dos profissionais. Mas no contexto real da coisa, as pessoas estão mais preocupadas com a disputa. Então, às vezes ela opta em disputar um evento com pouca estrutura dentro da casa dela, né? Sujeito a um tipo de avaliação não coerente com o seu trabalho e esquece as entidades que de fato as representam, que é. Hoje nós temos 4 no estado de São Paulo, né, especificamente de bandas e fanfarras. Claro que tem outras também específicas de marching band, que é uma coisa que está surgindo agora, surgindo agora com essa abertura da confederação em colocar a categoria de marching band no campeonato nacional. Os estados estão se preocupando com os seus estaduais. Deixa eu perguntar uma coisa. Você está aqui, você assumiu agora em fevereiro, foi isso? Janeiro. Como é que você quer entregar daqui a 2 anos, ou se você pretende a reeleição, mas daqui a 2 anos, como é que você pretende ver o Cifaban? Qual o seu tipo, quando você assumiu com um objetivo. Eu sei que os problemas já existiam, você tem que resolver primeiro, durante 4, 5 meses, resolver. Mas agora você tem como você ter um planejamento. Qual é o teu sonho? Como é que você pretende entregar ao Cifaban daqui a 2 anos? Olha, o meu objetivo maior, junto com a diretoria, é entregar uma entidade totalmente regularizada sobre questões fiscais, questões jurídicas, no âmbito administrativo, com caixa, que isso há no tempo que eu sou filiado ao Cifaban, não existe um caixa. A gente está tentando deixar um caixa para que a nova gestão ela consiga priorizar novas metas, né? Estabelecer novos objetivos, porque não foi fácil, não está sendo fácil, mas do que basicamente há 1 ano que eu peguei, hoje eu estou dormindo mais tranquilo. Então eu acredito que para os próximos meses nós tenhamos uma entidade com recurso em caixa, que a gente consiga reverter esse recurso em benefício do próprio associado, né? O Polini está aqui, foi criado o CTE, o Conselho Técnico Estadual de Linha de Frente, que foi um pedido tanto dos profissionais da linha de frente, nem da área musical foi elaborado ainda. O de linha de frente tem uma grande equipe trabalhando desde o ano passado, que ela foi nomeada agora nessa diretoria definitiva em janeiro, e eles estão trabalhando para ter capacitação, porque hoje não adianta você pensar numa banda marcial no corpo musical.
tem as várias alas, os vários componentes que compõem o show. Então, hoje, a grande preocupação é entregar um futuro aí que realmente as pessoas se aproximem mais da banda, da fanfarra, pelo show que ela possa propiciar. E isso a gente só vai conseguir se a gente juntar os diversos profissionais e fazer com que eles trabalhem em união, pensando no resultado final, que é o quê? O show, e aproximar a população novamente das bandas e fanfarras. Até tocar nesse assunto, que eu fui convidado a participar do CTE esse ano, também só fera que tem lá, coloniado, gente muito bacana no nosso meio. E de fato, uma das grandes preocupações, que foi palavra do Branco, até numa última reunião que nós fizemos um viva voz ali, né, Branco? E é realmente cuidar da capacitação. Então acho que você já disse, assume a importância disso. Não é só incentivar o torneio, mas assim, você dá condições para que você tenha um bom torneio. E a gente é muito deficiente disso, né? Então assim, está sendo elaborado um curso bem legal, muito bacana. Eu acho que você citou a questão da verba, eu acho que isso é novo, acho que nunca teve uma verba. Não. Né? A gente acho que sempre ficou naquela mendigância, né? De repente você poder dar pernas para a entidade. Aí eu achei muito bacana, muito interessante, com louvor, ter colocado dessa forma da preocupação, que acima de tudo era de ter a capacitação. Né? Então, eu gosto do que você disse, está de parabéns pelo CTE, muito importante em todos os aspectos. Né? E até aproveitando, pegando esse gancho, você já falou um pouquinho, né, da importância, mas assim, como você vê como gestor, né, através de uma entidade, essa questão da parte artística da corporação? Já vi a sua importância, a sua preocupação em capacitar, mas assim, na hora da competição, na hora da apresentação, com o maestro, nós tivemos um congresso ao seu favor esse ano, que acho que foi a nível da parte artística, assim, acho que foi muito promissor, acho que foi ímpar, não teve igual, muito bem representado, tivemos muitos coreógrafos, muitos mortes, muitas balizas, acho que teve grandes avanços. Teve um pessoal da área de morte que saiu um pouquinho triste por algumas questões. Também gostaria que você colocasse isso, daquele pensamento do mor, ele é um regente, não é um regente mor. Isso tá uma discussão muito grande ainda no meio, gerou uma polêmica. Como é que você vê isso daí? Bem pontuado. Na verdade, o que aconteceu no nosso congresso, foi colocado uma ideia que não foi de um coletivo, não foi de um coletivo, foi uma ideia que foi solta na Assembleia, porque existem as câmaras técnicas dos nossos congressos, a de música, aí a de linha de frente, que também subdivide em baliza, morte de comando, corpo coreográfico, pelotão cívico. E aí foi colocado uma ideia que ela não foi debatida com os demais, pelo menos de morte e comando. E aí surgiu essa ideia em assembleia. Primeiro, eu tenho que dizer de uma maneira técnica da coisa, às vezes pode doer, pode bater, doer, mas é a maneira técnica. Só pode se pronunciar, só pode pedir palavra e votar quem está com as obrigações sociais da entidade, financeiras, em dia. Mas existe uma certa flexibilidade, porque quando a pessoa, ela pelo menos se dispõe de ir no congresso, então existe essas escutas informais, mas essa, de certa maneira, eu até como... talvez tenha sido mal interpretado, porque colocou-se a ideia de que o MOR, me corrija se eu estiver errado, o MOR ele deveria tomar conta da organização dos músicos, desde a concentração, de acertar todos os detalhes ali que
que cabe normalmente ao dirigente da corporação, o regente, né? E isso eu coloquei, eu falei, nossa, mas daqui uns dias vão tirar o papel nosso de regente e vão colocar um MOR para reger também. E ainda fiz um trocadilho, eu falei, olha, se for naquele esquema do Major, né, que o regente ele chega e faz aquela movimentação, depois tira a sua barretina, pega uma batuta e rege, ok, mas na nossa cultura, você imagina uma criança de 12 anos tendo um comando organizacional de toda uma corporação que está nervosa, está preocupada para disputar um campeonato? Então foi essa colocação, né? Então não foi desmerecendo a posição do MOR, pelo contrário. Os 10 anos que eu estou na entidade que eu rejo, que eu tenho a minha banda marcial, tem MOR, tem baliza, tem todas as alas, né? Então não foi essa a questão. Mas eu acho que cada qual deve tomar o seu papel, senão o regente daqui um dia não precisa mais de regente, porque tem uma pessoa lá. Então, até considerando as categorias etárias acima, juvenil e sênior, tem essa maturidade realmente de repente, de tomar o comando de organização. Mas uma criança tomar conta de outras crianças, foi isso que foi colocado que eu não concordei. Então foi um ponto de vista, mas isso de maneira alguma desmerece o trabalho que é feito com os MOR de comando, né? Pelo contrário. Então, isso tem que deixar bem claro. Mas eu acho que, num processo democrático, é necessário a pessoa também aprender a perder. Né? A gente nunca ganha. Tem coisas no Congresso, Rogério, que eu saio mordido de lá. Eu falo, puxa, mas é um coletivo de pessoas, é um coletivo de profissionais, tudo bem. Eu não vou nem considerar sair derrotado. Não, eu fui voto vencido, talvez a visão que os demais teve em relação ao mesmo assunto difere da minha, mas isso não me deixa nem inferior ou superior a tal situação. Então o que aconteceu lá foi muito isso. A pessoa, o conjunto de pessoas, elas não aceitaram aquele processo democrático respeitoso e pensaram que, sei lá, enfim. É que muitas vezes as pessoas não discutem ideias, né? Eles discutem, a pessoa tem uma ideia diferente da dele, não quer dizer que eu não deixe de desgostar ou gostar dele, né? Então, essa discussão, geralmente em congressos, que acontece, às vezes são partidárias, né? Não são nem eu quero aquilo, então aquilo tem que ser aprovado, não tem que ser aprovado. A democracia está aí para ser aprovada. É difícil, às vezes, as pessoas também, às vezes, querem quebrar os conceitos, né? Então, um major, por exemplo, em qualquer lugar no país, é o cara que conduz a banda. Conduz a banda até a entregar para o maestro. Exato. Agora, ele é ele não é simplesmente uma pessoa que está na frente. Ele é um instrutor de ordem unida. Ele é um cara que foi preparado para aquilo. Então, ele sabe todos os comandos. E outra coisa, a gente vê aqui, às vezes, os trabalhos dos nossos módicos e MOR de comando. Se eu estou aqui em linha reta e eu for para cá, a banda tem que ir para cá. Se eu for para cá, a banda tem que ir para cá. Ele é o condutor da banda. Mas isso é um conceito. É um conceito que aqui no Brasil foi feito de vários modos. Então, existe o balizador, o MOR de desfile só, que não faz faz movimento pelo movimento. A banda está tocando em 6x8 e está em 4. Então, essas coisas todas não regem, né? Que na realidade ele é um comandante. Então, alguns ainda são figurativos. São figurativos. E é uma coisa que, se você for ver os campeonatos todos. Eu acho que tudo é um processo. Eu também tem que ser discutido. Né? Discutido, amadurecido, e tem todo um time para a coisa acontecer. Realmente, para você chegar no ponto ideal, acho que tem todo um processo. Eu como falei, eu saí do congresso extremamente contente, feliz, achei que teve grandes avanços na área, e assim, fiquei surpreso quando eu vi que algumas pessoas não estavam com esse mesmo sentimento.
Mas assim, é o processo democrático. Democrático. Porque É o processo você, democrático. quando surge Assim, uma... eu já tive em congresso, por exemplo, eu tive em congresso, inúmeros congressos, e assim, até então eu não via, nunca teve a presença de um mor, e nunca teve a presença de um balizador, acho que foi o primeiro, Sim. em que teve uma representatividade para discutir ideia. Então, num primeiro congresso de uma entidade que existe há anos, eu acho que assim, você não consegue mudar da noite para o dia, eu acho que tem um processo. E você discutir alguma coisa que naquele momento não foi aprovada, Exato. você vai no próximo congresso, você vai se embasar assim. em conceitos. Eu também, com um corpo coreográfico, a gente Quantas faz, vezes a gente discutindo... quantas lutas que a gente teve para Faz retomar a parte, viu, espada. Exatamente. Faz parte, viu, pessoal? A Faz importância parte. dele. Faz parte. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de comentar aqui, saiu uma lei estadual agora, nessa semana que passou, foi aprovada, que não vai poder usar mais plumas de nenhum tipo de animal. Né? Acabei de contar. Pois é. E é uma lei estadual com uma multa de R$50 mil a qualquer entidade que usar isso. Eu também tomei uma surpresa, porque eu fiquei sabendo, na verdade, na Liga das Escolas de Samba, que essa lei foi aprovada e que você não vai poder usar pluma animal. Essa é uma primeira coisa. E é uma lei que foi constituída por pessoas que estão, algumas no meio de bandas e fanfarras, que nunca pensaram que as bandas usam pena de galinha, usam pena de pavão, usam tudo isso. E é uma coisa que eu gostaria que você comentasse. Se essa lei realmente vir a ser, que agora vai para a sanção do governador. Se essa lei for aprovada. Então, né, que existe tanta lei de grego no nosso país que é difícil até sem fundamentação, mas enfim. Se diante disso, desse estudo, está tendo uma matança de animais para tirar essas penas? É isso? Sempre foi, é o que justifica. É isso? É isso. Mas a carne não é utilizada, né? Eu não sei, porque hoje eu acabei de comprar 2 horas atrás 20 estolas, que é pena de pato. Acho que é pato que veio lá do Pará, de Belém do Pará, né? Eu imagino que eles não matam o pato para tirar a pena e jogam o resto fora, né? Então acredito que tenha o reaproveitamento da carne, de outras coisas. Então é difícil, né? Porque no nosso país tem tanta lei que você estuda e fala... Essa foi uma pegadinha, né? Mas é uma coisa que eu gostaria que a gente discutisse no futuro a respeito de uma porção de leis que vem acontecendo. É a mesma coisa sobre a utilização de material dentro das bandas, de rifle, de espada, de todas essas coisas. A simbologia que é muito mais simbólico do que na realidade real. Né? Então, essas leis que às vezes vêm de cima para baixo acabam interferindo no trabalho de cultura e estética. Eu sempre disse que é uma questão de interpretação do ECA. Né? Se a gente for levar ao pé da letra, né, como você mesmo disse, ali é representativo o negócio. Daqui a pouco você não pode dar uma aula de história nem dizer que Dom Pedro proclamou a independência, dizer independência ou morte, porque você está dizendo que ele citou a violência, essas coisas. Então, você tem que ter, eu acho que é um excesso de zelo que existe. E é uma briga que a gente entende. Infelizmente, superou, a espada foi, mas o rifle ainda está ali, né? Mas sabe, o Polini, Rogério, veja bem, às vezes, vamos voltar, né, nas penas, né? A impressão que dá é que são pessoas que elas parece que não tiveram infância, parece que elas não têm um conhecimento, pelo menos cultural, necessário para discutir sobre uma lei dessa. Não é intelectual, eu digo cultural. Sim. Por exemplo, essas questões das armas, de espadas, de rifles. Ok, o que mais me encantava quando eu era menino, nos desfiles de 7 de setembro, eram justamente os rifles, a polícia militar, do tiro de guerra, né?
aquilo. Então, aquelas armas, eu não me tornei um marginal, um bandido perigoso. Então, aquilo ali era o simbolismo de talvez algo que eu poderia ter me tornado também, um militar. Porque toda vez que eu via, quem não vê os pelotões militares com toda aquela, o garbo, com toda aquela seriedade, não se admirar. Então eu lhe pergunto, né? Isso está incitando a violência, está incitando o civismo, está incitando a ordem. Então existem vários leques, né? Quando você olha um rifle na mão de um militar, na mão de um músico de banda, fazendo um simbolismo, né? Normalmente isso vem ou com um esquema coreográfico, ou vem fazendo a guarda das bandeiras, bandeira nacional do estado e município. Aonde está a questão pejorativa nisso? Eu vejo a arte, eu vejo cultura. Mas normalmente essas pessoas que criam essas leis, elas têm um conhecimento teórico grande, mas cultural zero. Não, eu ainda vejo, quando insere isso no nosso meio, que começou uma discussão muito grande, em congressos, etc., quando eu fui ver a produção chegaram ao absurdo de proibir aquela ponteira das bandeiras, fazer o pessoal quebrar. Questão interpretativa mesmo. Pegaram lá o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, viraram um artigo que é proibido, arma para criança, e fizeram um alarde em cima disso. Então, onde eu sempre falei que, por exemplo, o papel das entidades, porque eu acho que isso é nossa cultura, isso é nossa tradição. Somos marciais bélicos, arma, não tem como fugir disso. Então, quem deveria estar defendendo os nossos interesses, aceita. Eu estou falando que as escolas estão falando não, a gente vai usar, que faz parte da nossa cultura. Então, é isso que eu estou falando para você, que eu queria colocar isso em discussão, não é pelo fato da preservação dos animais, não é por causa disso, porque essas penas que a gente usa são penas que já foram de animais que já foram abatidos, que são decoradas, né, que foram batidas para o nosso alimento. Né? Sim. Então, é isso. Será que ele não pensa também? Deixa de usar do animal, aí vai para o sintético, aí começa a usar celulose, outras coisas, aí tem desmatamento, tem tudo isso também. Branco, aconteceu um fenômeno do ano passado para cá, que foi a aproximação das associações e federações juntos. Né? Isso foi muito, muito importante. Porque assim, uns tempos atrás, cada um tinha a sua entidade e não havia o respeito de uma entidade para a outra. Né? A minha entidade é melhor que a sua, a outra é menor que a toda. E aí ficou uma coisa, São Paulo ficou durante muito tempo, entrou num ostracismo muito grande. Né? Acontecia pontualmente uma coisa da federação, uma coisa da associação, uma coisa da associação de Ribeirão Preto, uma coisa da associação do Vale do Ribeiro, mas as coisas aconteciam muito isoladamente. Com a frente parlamentar houve um interesse mútuo, onde todos caminharam por uma coisa que é legal, cada um tem a sua identidade, cada associação tem a sua identidade, cada associação vai ter o seu evento, e ao mesmo tempo todos podem participar, todos vão estar juntos. Essa aproximação também causou uma mudança lá em cima, né, na confederação. Foi a aproximação, a associação já estava bem próxima, mas as outras também agora estão mais próximas. Essa aproximação com a confederação, você acha que ela é benéfica? Né? E por que ela é benéfica? E por que nós hoje não temos a representatividade lá na confederação de São Paulo com o mesmo peso que nós tínhamos anteriormente? Olha, é o seguinte, existe um discurso de redes sociais, de WhatsApp, que acabou se tornando clichê, né? É algo cansativo de se ouvir. Porque cada um estava preocupado com o seu próprio umbigo, as suas vaidades pessoais. Eu não enxergo isso. São formas de gestão, né? São gerações, o conflito de gerações
diferentes. Aí, nesse contexto, estava saindo uma geração, ou uma que está praticamente aí no fim, e outras gerações administrando o meio. O que eu vejo é que cada qual tinha o seu trabalho como entidade e se virava da forma que dava, um pouco, principalmente se tratando do estado de São Paulo. Quando teve a primeira oportunidade de se falar, da gente ser ouvido aqui no governo do estado, através da frente parlamentar, foi quando eu assumi a provisória com a diretoria. Eu falei, olha, eu vou nessas reuniões pelo menos nem que seja para não falar nada, nem que seja para não ouvir nada. Porque às vezes, muitas das vezes você vai e você acaba não ouvindo muita coisa, né? É um blá 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 e não tem a materialidade das coisas. Eu observei muitas coisas, comecei pela diretoria tentar contribuir, porque eu acho que tudo que vai para uma base teórica de você escrever projetos, de alinhar, acaba dando um resultado diferente. Então, nisso, principalmente a Associação Paulista, o Cifaban, com a federação, elas entenderam essa necessidade da união com as demais, porque hoje, por que eu digo a associação e a federação? A Associação Paulista, ela toma conta do estado todo. A Federação Paulista toma conta do estado todo também. Só que cabe lembrar que hoje a Associação de Ribeirão Preto e a Associação da Baixada Santista, elas são vinculadas à federação. A associação, ela, em termos políticos, ela tem essa vinculação, mas ela é independente porque ela é a representante oficial da Confederação no estado de São Paulo. É a entidade que promove o Campeonato Estadual Paulista. Ponto. No ano retrasado, em 2016, teve uma ideia, uma proposta de entrar mais uma entidade estadual por estado, para dividir o estado, principalmente nesses estados maiores, no caso do Rio Grande do Sul e alguns do Norte e Nordeste. Porque uma só entidade não conseguia aí atender as pontas do estado. Foi aí que este ano, agora em 2018, a federação ela retornou à confederação. E eles estiveram no congresso que foi em Recife, e a gente é muito unido já, gente, muito unido. Então, aí você me perguntou por que São Paulo perdeu espaço. Eu respondo isso porque eu tenho ido ao Norte e Nordeste. Os últimos campeonatos eu estive com o Polini. A gente teve a experiência de enxergar que ali existe o poder da mídia, da televisão, o poder do governo do estado, através da Secretaria Estadual da Educação, que apoia bandas e fanfarras. É um grande ingrediente para você fazer a coisa. Então, eles estão à frente de nós hoje, porque existe uma estrutura financeira por trás e divulgação. Tem um evento do governo do estado, lá tem uma corporação. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não existe mais essa cultura aqui no nosso estado e a gente está tentando, às custas, retomar isso. Então, eu acredito que colocando a casa em ordem, essa representatividade do Sudeste, que é encabeçada pelo estado de São Paulo, que até o próprio presidente da Confederação diz que sempre foi e sempre será a locomotiva do país, eu acredito que isso volte aos trilhos. Mas não é no sentido de voltar aos trilhos para ser melhor que o outro estado. Não. Volte aos trilhos porque realmente o estado de São Paulo, os demais estados, eles reconhecem que São Paulo
sempre foi uma referência em questões técnicas, em questões de trazer as novidades, de buscar no exterior essas novidades. Só que hoje a gente vê trabalhos fantásticos, principalmente das marching bands, que dispõem de um recurso financeiro altíssimo lá no Norte e Nordeste. O Polini viu lá, né? Pode até falar. Já comentei várias vezes sobre isso, é muito, um show, é muito bacana. Sim. Nós vamos fazer uma matéria especial sobre isso aí. Fantástico, fantástico. Então, hoje é um recurso através do incentivo do governo do Estado, e isso eu vou falar especificamente de Pernambuco, o secretário de Educação, a figura dele, todo o evento que eu estive lá, ele estava presente. Então, não existe o distanciamento do político com o material cultural. É uma aproximação muito grande. E isso favorece no resultado que eles têm hoje. Legal. Pessoal, eu acho que o bate-papo foi maravilhoso, né? A gente falou de tudo, deu uma linhavada para cá, linhavada para lá, falamos sobre essa estrutura. Eu tenho muito feliz, eu tenho o maior apreço e o maior respeito. Sou fã desse rapaz, né? Por tudo que ele significa, pelo objetivo que ele tem de melhorar e de fazer o bem às bandas de fanfarra do Estado de São Paulo, desde a primeira gestão. Eu lembro muito bem quando ele foi assumir a primeira, que a gente conversou por telefone, sim, que eu disse que eu estava do teu lado, e continuo do teu lado, porque eu acredito muito em você, teu caráter, teu foco, e principalmente a vontade de fazer o bem às pessoas. É isso que vale a pena, pessoal. Então, agradeço aqui ao Branco, agradeço ao presidente e agradeço ao nosso querido e maravilhoso amigo Polini, para a gente poder discutir um pouquinho sobre, e falar de verdade, com o coração aberto sobre bandas de fanfarras. Eu endosso suas palavras, Rogério, agradeço ao Branco e a preocupação. Eu sei que o Fabá está trazendo muita coisa boa para a nossa área artística e que continue assim. Que tenha um lindo reinado pela frente. Agradeço. Com o apoio de vocês, né? Reinaldo, a câmera é sua para você falar o que você quiser falar aí. Eu agradeço o convite, Rogério, a presença do Polini, que é uma grande referência no nosso país, não é no estado de São Paulo, uma grande referência, nos faz chorar de emoção aí com a alta performance do trabalho que ele desenvolve em linha de frente. O seu nome diz por si só. Eu agradeço a todos que confiam, não precisa gostar de mim não, viu? Que confiam no trabalho, falando, nossa, esse cara é chato, mas acho que ele pode ajudar o Estado. E agora esse segundo semestre com muitas atividades, com muitos campeonatos, né? Inicia agora em setembro. Um dia que é o primeiro? O primeiro é dia 15 de setembro, interestadual, na cidade de Presidente Prudente. Outra cidade, né? Presidente Prudente. Estou dizendo os da Alcifaban, que na cabeça eu não sei. São muitos. São Felizmente. Muitos, né? Felizmente são muitos. Eu não detenho na cabeça das demais entidades. Aí nós temos o estadual, né, a primeira etapa, a final das categorias juvenis e sêniores, que será na cidade de Mairiporã, em 15 ou 14 de outubro, né? E depois em novembro, dia 18 de novembro, a categoria infantil e infanto-juvenil, mas todas as categorias de fanfarras lá em Tremembé, porque é uma região forte em fanfarras, então a ideia é deixar, até por conta da crise financeira, de deslocamento, deixar as fanfarras num local estratégico. E aí nós temos em dezembro a Copa do Brasil, que vai ser realizada por todas as entidades. Antes, 24 e 25 de novembro, o Campeonato Nacional, que será em Pernambuco, é um pouquinho distante, mas está aí a agenda. A gente pretende estar lá. Vamos lá assistir, vamos fazer o nosso programa lá em Pernambuco. O Valdenilson. Pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre banda. E se você gostou, divulgue. Passe para o seu companheiro, passe para o seu amigo, divulgue para ver a banda passar. Um beijo.
Até. Beijão. Christopher Seymour, the French, first commander of the Brazilian Navy in 1822. So we are especially pleased to welcome the Brazilian Marine Corps Marshal Band with their bagpipes here at the start of their first visit to mark on the Cuban celebrating the joy of Carnival. Ayali Nago. The beauty of Brazilian culture. Resposta certa, letra A, Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas, São Paulo, em 11 de julho de 1836. Maestro e compositor, compôs, entre outras, a famosa ópera O Guarani, inspirada no romance de mesmo nome escrita por José de Alencar. A música de Carlos Gomes, de temática brasileira e estilo italiano, inspirada basicamente nas óperas de Giuseppe Verdi, ultrapassou as fronteiras do Brasil e triunfou junto ao público europeu.